Bem-vindo à nossa aula 19. Nós vamos falar aqui então dos obstáculos que você precisa aí superar nesse estágio do serviço. Começando pelos medos: o medo de não fazer o suficiente, o medo de esgotamento, o medo de não ser efetivo. O medo de não fazer o suficiente e o temor de esgotamento refletem a preocupação com a sustentabilidade do serviço altruístico. A ansiedade de não ser efetivo aponta para a dúvida sobre o impacto real das ações no bem maior. Então, nesse estágio, é muito importante para o encontrador que ele se sinta útil, mas ao mesmo tempo ele não se esgote nesse processo. E muitas vezes ele vai enfrentar essa dúvida se realmente o serviço que ele está oferecendo realmente está impactando de uma forma positiva na vida das pessoas. Então, quanto aos apegos, existem então os apegos aos resultados do serviço. Existe o risco de tornar-se apegado ao impacto ou reconhecimento resultante de ações de serviço, o que pode desviar do altruísmo genuíno. Então aqui é preciso ficar de olho e ficar bastante atento se o serviço que está sendo oferecido ele está visando um reconhecimento ou se ele está brotando genuinamente do coração. E as crenças limitantes. Minhas contribuições são muito pequenas para fazer a diferença. Às vezes as nossas contribuições são pequenas num nível macro, mas para a vida de uma pessoa, uma contribuição que a gente dê pode fazer toda a diferença para ela. Não posso começar a servir até que eu esteja completamente curado e iluminado. Bem, isso não é verdade. Você sempre vai poder contribuir, especialmente para as pessoas que estão nos estágios anteriores ao seu. Se eu me dedicar ao serviço, posso me perder e me esgotar. Bem, esse é um medo real nesse estágio, né, o medo do esgotamento, mas você não precisa acreditar que se você servir, isso necessariamente vai conduzir você ao esgotamento. Não posso fazer a diferença porque o mundo tem problemas demais. Bem, que o mundo tem problemas demais, isso é verdade. Mas você sempre vai poder fazer a diferença para uma pessoa que seja. Enquanto às sombras, temos aqui o messianismo, a crença equivocada de que se é um salvador dos outros, levando a ações desequilibradas ou a impor visões pessoais. Desgaste, ignorar os próprios limites e necessidades, levando ao esgotamento. E desapontamento, sentir-se desapontado quando os esforços para ajudar não são reconhecidos ou não resultam em mudanças perceptíveis. Bem, de fato, ninguém consegue salvar ninguém. Nós conseguimos apenas oferecer estímulos, oferecer caminhos para que a própria pessoa faça a sua jornada. É preciso também ficar atento a essa questão da sobrecarga de doação, para que isso não te sobrecarregue. E as frustrações também são inevitáveis nesse estágio, é quando a gente se doa para as outras pessoas e a gente não tem esse reconhecimento, não tem essa retribuição. Então é normal que isso aconteça, a gente fica de olho para que isso não vire uma sombra dentro de nós. E por fim, temos os desafios desse estágio, que é encontrar o caminho de serviço, identificar como melhor servir de acordo com as suas habilidades e paixões, equilíbrio entre dar e receber, manter um equilíbrio saudável entre ajudar os outros e cuidar de si mesmo, e expectativas e desapego. Servir sem expectativas de resultados específicos e praticar o desapego. São os desafios centrais aqui desse estágio. Então, na nossa próxima aula, vamos ver aí o que a gente precisa fazer para seguir em frente para o estágio 7, o estágio da autorrealização. Te vejo lá!